incluído ali no livro de Isaías, no capítulo 54 e no seu versículo 17, a qual ele diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Esse tema, ele vai nos trazer um alerta para nós, vai abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender que na caminhada no Evangelho, na caminhada junto com Cristo, nós temos Cristo ao nosso lado, nós temos Espírito Santo conosco, Ele está sempre conosco, mas por outro lado nós também temos o nosso inimigo, que ele não dorme, ele também não cochila, ele anda 24 horas tentando achar um método, achar uma maneira para te derrubar, para te abater, para fazer você parar, para fazer você desviar. Então Deus nos traz aqui nesta noite para nós alertarmos nesse ano que se inicia, que toda ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar, porque Deus ele vai te dar sabedoria, Deus ele vai te dar graça, vai te dar entendimento, para que você possa pôr a tua confiança em Deus, e quando o inimigo se levantar, você possa dizer: maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Para que o inimigo ele não pega você de surpresa, para que depois você venha falar, dizer: olha, eu não estava preparado, eu não esperava por isso que o Isaías escreveu, que a ferramenta ela é toda preparada contra você, ela não vai prevalecer, ela não vai ter êxito, porque Deus ele vai estar com você. Aleluia. O que me faz eu entender que o inimigo ele prepara a ferramenta para te derrubar. O inimigo tem o costume de dizer que ele não é leso, ou ele é bobo. Ele não é um ser que ele tem pouca mentalidade para que ele possa exercer a sua função. Não, a Bíblia diz que ele é astuto, que ele é o nosso inimigo da nossa alma. Ele não vem senão a matar, a roubar e destruir, e para que ele possa tentar te destruir, ele vai te vigiar, ele vai te sondar, ele vai ver o que você faz, aquilo que você pratica, aquilo que você anda, aquilo que você vê. Daí ele vai forjar a arma para tentar te derrubar. É naquilo que nós temos dificuldade, é justamente a ferramenta, a arma que o inimigo vai trabalhar para tentar te derrubar, para tentar vencer. Lembro-me de muitos anos atrás, uma luta de dois homens de boxe, Mike Tyson e Evander Holyfield, né? Isso, Mike Tyson e Evander Holyfield, dois lutadores de peso. Para quem conhece, nada batia o Mike Tyson, mas ele perdeu por Holyfield. Inclusive teve uma briga, teve até mordida, né? Arrancou um pedaço da orelha. Então perguntaram para o Holyfield: olha, mas como que você conseguiu vencer o Mike Tyson? Ele falou: sabe como que eu venci ele? É estudando ele, é olhando os movimentos dele, e toda vez que ele dava um passo para trás, ele não boxeava. Então a estratégia que ele teve, toda vez que ele dava um passo, ele rendia os braços. É a hora que Holyfield chegava. Então o inimigo, Deus, ele vem nos fazer entender
que o diabo ele começa a forjar, a preparar a ferramenta naquilo que você começa a dar motivo para que ele possa forjar a arma contra ti. E quando o inimigo ele arma, ele se prepara para trazer a arma contra a sua vida, é porque ele já estudou os 4 cantos da sua vida, e dentro da visão dele, ele vai dizer: agora eu derrubo ele, agora eu abato ela, agora eu destruo aquela casa, eu destruo aquela família, agora ele não vai caminhar, porque está tudo esquadrinhado a vida dele, e esta é a ferramenta que eu vou derrubar. E essas ferramentas que o diabo são inúmeras que ele tem destruído vidas, tem destruído lares, casas, relacionamentos, esposa, família, jovens, adolescentes. São de tantas ferramentas que ele forja para tentar, mas a Bíblia vai dizer, vai nos alertar que o diabo, ele é o pai da mentira. Uma ferramenta que mais ele usa em todos os séculos, e principalmente nos dias de hoje, no meio do povo de Deus, é a mentira. E a mentira tem derrubado muitas pessoas. As pessoas têm ouvido mais a mentira do que a verdade. Como Isaías no capítulo 5, eles dão crédito mais naquilo que é mentira do que aquilo que é verdade, ou eles dão mais credibilidade naquilo que é falso do que naquilo que é verdadeiro. Inverter os valores, ele quis dizer. Aquilo que é errado é certo, e aquilo que é certo é errado. E isso tem levado muitas pessoas a acreditar em palavras humanas, em vez de confiar na palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ele tem usado isso muito no meio familiar, no meio até mesmo do povo de Deus, a mentira. E a mentira, ela tem levado as pessoas no desânimo total de acreditar. Eu confiava tanto, eu acreditava, ele falava de tal forma que eu acreditei, mas no fundo é mentira. E aí a pessoa desanima, entristece por confiar, e aí quando vai ver, a pessoa não tem mais força para se levantar. Ele é o pai da mentira. O que mais entristece nós é que a meia mentira parece que é meia verdade. Às vezes a pessoa ela consegue desenhar tanto a mentira que no fundo você olha e fala: não, é possível ser mentira. Olha, tem cara de verdade, jeito de verdade, tudo parece verdade, mas na verdade é tudo mentira. Aleluia! A única verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade, é ela que você tem que confiar. E o inimigo ele usa essas ferramentas, e dentre muitas ele usa uma outra que tem derrubado muitas pessoas, e às vezes a pessoa não consegue se levantar. É a ferramenta da calúnia. Calúnia é uma ferramenta que muitas das vezes a pessoa que é caluniada, às vezes ela não consegue achar argumentos para justificar que na verdade tudo aquilo que foi falado sobre ela é tudo mentira. Caluniou você de uma coisa, e você exatamente estava no lugar. E como você vai justificar o lugar que você estava, que a calúnia sobre a seu respeito identifica que a pessoa que caluniou está tudo certo? Eu vivi isso na pele. Congregando ali no Guaçumirim, os irmãos foram ali. Sentei no púlpito, nós sentávamos em cima, de primeiro era alto. O pastor olhou para mim e falou: ei, irmão Clementino, como está? Eu falei: estou bem, graças a Deus. Nada está errado na vida do irmão? Não, tá, graças a Deus está bem. Participei do culto, tudo bem. No outro culto ele chegou de novo em mim, no púlpito do lado dele,
Irmão Clemito, está tudo bem com você? Está tudo bem, pastor, graças a Deus. Está tudo bem. Tudo bem mesmo. Ele tem a mania de repetir: está tudo bem mesmo? Está tudo bem, graças a Deus. E por trás do tudo bem dele, tinham enchido a cabeça dele de uma calúnia que eu não cometi. E às vezes aquela calúnia que a pessoa elaborou, ela foi tão redonda, tão clara, que não tem como eu defender. A única coisa que eu falei para o pastor, eu falei: pastor, se o senhor quiser acreditar, o senhor acredita, o senhor me conhece. Se o senhor não quiser acreditar, é o senhor que vê. Não tinha como eu me defender. Trabalho ali no Jardim Velho, uma moça, ela tem câncer na mente, no cérebro, câncer, e ela sempre está com a cabeça raspada por causa do câncer, fraquinha, segurando nas coisas assim. E eu procurei ajudar ela. Se eu não me engano, tem 35 anos, uma coisa assim. Tentei ajudar ela e falei assim: olha, eu vou levar você para a igreja, e nós vamos ter uma campanha esse dia de quinta-feira. Se você vai ver, Deus vai abençoar. E justo naquela quinta-feira tinha um pastor que Deus usava muito em curas e maravilhas. Tudo encaixou. Eu vou levar a irmã. Chamei minha esposa, expliquei para minha esposa: olha, eu vou levar fulano, que ela está com câncer, muito fraquinha, e é no cérebro dela. Ela falou que não tem nada que se possa fazer, já operou, acho que foi uma vez ou duas, e nada pode fazer. Você vai comigo? Minha esposa ia comigo. Quando chegou em cima da hora que eu combinei com a moça, a minha esposa não pôde ir. A minha esposa é testemunha. Eu falei: e agora? Não vai buscar sozinho. Fui sozinho buscar a moça. Peguei a moça na quinta-feira, levei para a igreja. Todo mundo viu eu chegando na igreja com a moça. Eu entrei para dentro da igreja e ela sentou no canto, e eu lá juntamente com o pastor lá no púlpito, e o culto rolando. Depois o irmão convidou, fez a oração, tudo. Olha, vem tal dia, voltamos de novo, e eu levei de novo sozinho. E ela armou uma arapuca tão grande para mim que eu não tinha argumento para dizer. Todo mundo viu que eu saí com ela e cheguei com ela. Como? Mas graças a Deus eu expliquei um pouco para o pastor, mais ou menos a situação. O pastor pediu o telefone dela, ligou para ela, ou vice-versa. O pastor gravou o diálogo com ela, e ali pegou, que viu que era tudo mentira. Só para você ter ideia, eu conheci ela há pouco tempo. Ela falou que eu tinha 2 anos de relacionamento com ela. Tinha 2 anos de relacionamento com ela, que nós estávamos juntos, escondidos da minha esposa, escondidos da igreja. E como você vai tentar reverter isso aqui, esse assunto, se todo mundo viu eu entrando para a igreja com ela? Mas o pastor conseguiu pegar isso e resolveu, graças a Deus, viu que era tudo mentira. Então o inimigo, ele tem isso, e às vezes ele vai te abater. Às vezes ele vai jogar uma calúnia sobre a sua vida, e a única esperança, expectativa que você vai ter é de confiar em Deus, e Deus julgar a sua causa e colocar as claras diante do povo quem você é. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele sabe que a calúnia derruba muita gente. Vou dar exemplo aqui, não que aconteceu comigo de jeito nenhum, vou dar exemplo. Se alguém vir lá de fora e falar: olha, eu estou vendo o seu esposo traindo você já faz 3 meses. Vamos imaginar assim? E qual é a divisão que ele vai pôr, o conflito dentro da casa? Talvez não vai dar em nada, ou talvez vai desmanchar a família, porque o propósito dele é sim destruir a família e a casa, através desta calúnia. Mas nós devemos estar preparados, irmãos. Nós devemos estar atentos, porque toda essa ferramenta, o Senhor, Ele vai nos dar capacidade de nos suportar, aguentar, porque ela não vai prosperar, porque ela não vai vencer a sua vida se você estiver firme no Senhor,
se você estiver constante na obra de Deus, o Senhor, Ele não vai deixar esta ferramenta preparada contra você te abater, te destruir. O livro de Jeremias diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. O inimigo, ele pode levantar, ele pode se erguer para abater a sua vida, mas se você estiver firme com Deus, firme com o Senhor ele decreta a vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Glória! É você ficar firme no Senhor, é você estar constante no Senhor. Por mais que o inimigo ele se levanta, a Bíblia vai dizer que naquele dia o Senhor ele vai te dar capacidade a você, para que você possa julgar aqueles que te caluniaram, aqueles que tentaram te derrubar. Naquele dia que ele vai te dar. Mas o inimigo ele é astuto. Ele prepara a ferramenta, ele sabe como que faz. E eu tenho sempre o costume de dizer que nós não devemos brincar com o inimigo, nós não podemos deixar de vigiar, porque o inimigo ele sempre está armando, preparando alguma coisa para tentar ganhar espaço na nossa vida, ganhar terreno, para que possa derrubar as nossas vidas. Nós temos que estar firmes no Senhor, nós devemos estar constantes na presença de Deus. Essa é a ferramenta, porque bem sabemos que existem vários tipos de ferramenta, e esses vários tipos de ferramentas significam vários tipos de pessoas, ou vários tipos de personalidade de pessoas. Às vezes a ferramenta que está preparando contra mim não é a mesma que está preparando contra o pastor. É totalmente diferente a ferramenta que o inimigo vai tentar derrubar o pastor. Porque às vezes a minha ferramenta ela pode ser pequena, porque a rasteira vai ser pequena, mas o pastor, a ferramenta contra ele é maior, porque a rasteira é maior. Mas nós devemos estar constantes na presença de Deus, firme, porque o Senhor ele está conosco, se nós estivermos com o Senhor, como está escrito no livro de Crônicas, no capítulo 15. Paulo escreveu que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Que as nossas armas, ou seja, as armas que nós devemos usar contra o inimigo, elas não são canais, elas não são braço, elas não são força, elas não são olho no olho, elas não são lá no meio da rua brigando, discutindo, não. As nossas armas da nossa fé, da nossa milícia, elas são espirituais, contra as ciladas do diabo. Quando alguém ou inimigo ele se levantar contra você, você tem muitas armas que você pode abraçar e lutar. Uma das armas que Deus deixou para a igreja é a fé. Ela é composta de duas palavras, o e e o é. Fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a arma que a igreja tem. Esta arma poderosa você pode usar quando muitos desistirem, quando muitos vai dizer, olha, eu acho que isso você não vai suportar, eu acho que isso você não vai aguentar, foi demais isso para a sua vida, agora você vai abater, mas não, eu tenho fé que o Senhor ele vai me dar a vitória, porque eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo. É a vossa fé, é a vossa fé. Essa é a arma que nós devemos ter em nossa vida, a fé. Porque eu já disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina que você sair da sua casa numa noite de sexta-feira,
após uma virada de ano e vir para a casa de Deus, isso aí é movido pela fé. Isso é crença, isso é crer que sem a fé você não vai, você não caminha, você não anda, mas com a fé na palavra de Deus, que ela que te fortalece, ela que dá força, ela que dá ânimo, e você vai caminhar em fé, em glória, em glória. Essa é a ferramenta da igreja. Eu sei que tem muitas ferramentas: oração, consagração, mas eu destaquei pelo menos 3. A segunda ferramenta que Jesus deu para a igreja é a sua palavra. É a sua palavra, porque passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando você estiver em conflito, quando você estiver angustiado, abatido, você busca o auxílio da palavra, porque a palavra, ela é uma espada que alimenta, é uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir o pensamento do coração do homem. É ela que fortalece, é ela que dá ânimo, é ela que faz você crescer, é ela que faz você caminhar, é ela que põe você de pé, é a palavra do Senhor Jesus. Este é o alimento da igreja, esta é a ferramenta. Bem sabe isso que o inimigo, quando ele confrontou Jesus Cristo venceu ele pela palavra. Por mais que o diabo ele sabia também da palavra, mas Jesus também estava dizendo para ele: não é só de pão que viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra. Quando alguém quiser te abater, entristecer, olha, não precisa tudo isso não, né? Agora 2026, agora você pode ir menos na igreja, participar menos dos trabalhos. Não, eu vou para a casa de Deus é porque eu preciso se alimentar, como o meu corpo ele precisa do café da manhã, do almoço e da janta, eu também preciso me alimentar da palavra, porque a palavra que sustenta, é ela que faz você caminhar na presença de Deus, é a palavra. Essa é a ferramenta. E o inimigo, quando vier contra você usando a palavra, ele vai saber que você está cheio da palavra, e ele vai recuar, ele vai para trás, porque você vence o inimigo pela palavra. E a outra ferramenta que o Senhor deixou para a igreja é o louvor. Quem de nós já não chegou o momento da nossa fé, ficamos tristes, abatidos? Mas quando nós começamos a louvar, nós começamos a adorar a Deus, parece que o céu que estava em bronze, cinza, começou a abrir e apareceu o azul do céu. Aí nós entendemos que o louvor ele tem um poder maravilhoso a seu favor. Então é na hora da adversidade, louve ao Senhor, adore o Senhor, porque toda a potestade vai sair, e vai sair retirada, e você vai cantar o hino da vitória. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, que é muito conhecido, ele cita que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode afastar do amor de Deus. Não existe nada que possa impedir de você estar na casa de Deus, na presença de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, igreja. Nós vemos pessoas nos dias de hoje afastando da presença de Deus, é porque na verdade não tiveram uma vida pessoal com Deus, ainda não sentiu a graça de Deus, e por isso fica em cima do muro, ora vem, ora não vem, ora está e ora não está, porque falta firmeza, falta decisão, falta renúncia na vida para abraçar o evangelho e dizer: eu vou até o fim. Nada pode nos separar. Paulo escreveu: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez,
nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que me faz eu entender é que nós, independente do ano 2026 que está iniciando, né, todo esse processo que nós estamos prestes a passar neste ano, o Senhor Ele vai estar com você, vai estar te guardando, mas o inimigo Ele também vai estar te sondando. Não desanime, não pare. A sua casa, a sua família, Ele precisa de você. Os seus filhos, seus netos precisam de você. Ele conta com você. Aleluia. É você estando na presença de Deus. Deus vai guardando os seus netos, seus filhos, seus bisnetos. É você estando na presença de Deus. O inimigo ele pode até ganhar um pouco de espaço, mas se você interceder a Deus, buscar a presença de Deus, Deus ele vai estar sempre com o anjo guardando e protegendo o seu da sua casa. Porque sem você o terreno fica livre para que o inimigo possa entrar. Porque nós bem sabemos que o diabo ele anda ao derredor. Lembra o livro de Jó? Lá no livro de Jó, de onde tu vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você visse então o meu servo Jó? Ele viu. Então ele te conhece. O Senhor está dizendo nesta noite que o inimigo das nossas almas, ele te conhece melhor que você. As ferramentas que ele tem para tentar te derrubar é justa a ferramenta que vai enquadrar dentro daquilo que ele entende que vai te abater. Mas você faça como eu falei hoje, abraça a fé em Cristo Jesus, usa essa ferramenta da fé, põe ela em prática, abraça, agarra em Cristo, e o Senhor ele não vai deixar que o inimigo ele te derruba, ele te abate, porque pela fé você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe suas vidas. Eu quero aqui agradecer esta oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente. Uma salva de palmas. Glória a Deus, que palavra abençoada. Começamos já o ano ouvindo uma palavra dessa. Irmãos, o presbítero falou uma coisa interessante: o diabo te conhece.